Vamos lá, hoje o nosso tema tá bem apimentado, né, Val? Tá bem apimentado ou açucarado, né? Tá? Um dos dois, mas que bênção, né? Isso, também seja bem-vinda, Marlene, aí, que foi uma das primeiras que conectaram, irmã. Seja bem-vinda, Deus abençoe. E também você que já tá conosco na live, digita aí o teu nome. Dá uma boa noite para todos que estão na live, para a gente também poder acolher você, tá? Deus abençoe. Amados, fiquem ligados, viu? Porque o nosso tema de hoje é bem pertinente mesmo. A imitação de Cristo, né, Val? E durante essa semana eu conversava com um irmão, né, um cristão, né, um homem de Deus aqui da nossa cidade, e ele tem acompanhado, né, as lives, e ele fez essa seguinte expressão para mim. Ele falou: nossa, irmão, é forte, né, o conteúdo que vocês passam lá. E até, diga-se de passagem, é um irmão que ele não é da nossa denominação religiosa, é cristão, claro, um irmão, né, segue o Senhor, busca a santidade, mas assim, a expressão de um irmão, Val, que até, né, de outra denominação, tem visto como algo forte, né? Não no sentido forte de pesado, de ruim, mas de necessário, de propício, de bom, né? Isso traz alegria para o nosso coração, né? Enquanto talvez 50, 100, 1000 acha pesado, se um acha que não, tá bom, vamos lá, vamos seguir. Lembrando, caso tenha alguém que está entrando na live, nós estamos meditando o livro A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Hoje nós estamos no capítulo 14, no 14º capítulo, né? Que o título é: Deve-se evitar o juízo temerário. Irmão, o que é juízo temerário? Pra gente começar? Thomas de Kempis, ele é bem assim, né, Val? Ele se ocupou muito em termos de santidade. E até difícil para mim falar isso. Eu preferia até não estar falando, tá? E você que está conosco online, você vai entender o porquê. Ele fala muito em termos de santidade no que se diz respeito ao relacionamento humano, né? E esse tema também, né, como outros, vai dar ênfase à realidade na busca pela santidade, Val, que se diz respeito ao cuidado no nosso relacionamento para com o próximo, né? Quando ele intitula esse tema, deve-se evitar o juízo temerário, significa o quê? A grosso modo já, tá? Até porque depois a gente vai, né, no decorrer de toda essa 1 hora de live, a gente vai desenvolvendo. O que eu quero dizer quando eu uso essa expressão a grosso modo? Juízo temerário a grosso modo é o quê? Não se ocupar com o outro. Não se ocupar em olhar para o outro no sentido negativo. E aí, no sentido negativo, nós podemos desenvolver todo esse pacote nas seguintes tendências: julgar o irmão, encontrar o defeito no irmão, se ocupar em tentar corrigir o defeito do irmão ou da irmã. Temos oportunidades também de irmos até além. E o que significa ir além? Ir além significa o quê? Difamar a pessoa também, tá? Porque, na verdade, irmãos e irmãs, o juízo temerário se diz respeito, o juízo temerário se diz respeito em não se ocupar em nada com o outro, no sentido maléfico, tá? Para quê? Qual esse objetivo? Para que eu possa utilizar o tempo, utilizar as minhas energias psíquicas, emocionais e principalmente espirituais
utilizar as minhas energias espirituais para que eu alcance o céu. E eu conseguindo dar esses passos, eu já vou ser uma expressão de bênção para o irmão. Sabe, Val? Então, o juízo temerário significa isso, voltar-se mais, né? Voltar o meu olhar mais para mim do que para o outro que convive comigo. Tá adiantado hoje, hein, irmão? Mas não tem como, né? Irmão, já que o juízo temerário também né? A gente atribuir ao outro uma característica sem ter fundamento, né? Eu tirar conclusões sobre você sem te conhecer, né? Por que nós devemos evitar o juízo temerário, segundo Thomas de Kempis aqui? Quem julga os outros trabalha em vão, erra o mais das vezes e facilmente peca, mas examinando-se e julgando-se a si mesmo, trabalha sempre com proveito. Val, claro, né? A pergunta sua, eu diria que ela não se encaixa na característica pertinente, porque é claro que nós estamos aqui, né, trazendo um conteúdo, Val, profundamente místico, sólido, tá? Fundamentado em uma santidade que a nossa Igreja Católica nos propõe. E infelizmente de desconhecimento de muitos. Mas não precisaríamos, nesse quesito, nesse aspecto espiritual, nós não precisaríamos tanto de um conteúdo místico intelectualizado. Por quê? Porque é evidente que quando eu olho para o outro que convive comigo, para a pessoa na qual eu convivo, e aponto o erro dela, eu estou correndo, como, né? Aí eu volto, né? Thomas de Kempis vai falar aqui na imitação, eu estou correndo um grande risco de pecar. Por quê? Quem diz que aquilo que eu estou vendo é um erro de verdade? Quem diz que é um erro de verdade? Não é mesmo, Val? Até porque a sua pergunta, ela se encaixa no quê? Eu não sei o que está se passando com o outro, tá? Eu não posso atribuir que, puxa, aquilo que o irmão está vivendo é um defeito, é um erro, uma miséria. Eu não sei o que está fundamentando aquilo, aquela atitude, aquele gesto que ele está tendo. Eu não sei de fato, porque eu não estou dentro da pessoa. Para mim poder enfatizar 100% que aquilo ali é um erro que está comprometendo a salvação da pessoa. E até porque o julgamento final é de Deus, não é meu. Né? O julgamento final é de Deus. Ser humano algum será conhecedor suficientemente inteiro para poder julgar a pessoa. Tá errado aquilo, tá certo aquilo que a pessoa está dizendo. Então não tem como, tá? Só essa expressão já seria suficiente para nós dizermos: não, eu não posso me ocupar nem no olhar com aquele erro da pessoa. Porque, irmão, nós vivemos hoje a gente vive a civilização onde eu tenho que ter opinião de tudo, né? Onde todo mundo dá a sua opinião. A pessoa pode ser da internet lá do Cafundó do Judas, da China, né? E aí todos nós, vamos dizer assim, todo mundo acha que pode dar uma opinião sobre aquilo, sendo que 90% das vezes a gente nem sabe quem é a pessoa e muito menos a pessoa sabe quem somos nós. Então, esse é uma característica do nosso tempo. Esse exemplo esse conceito que você citou, Val, tá bem enquadrado aquilo que, né, o Marcelo citou aqui no início, né? Começando aqui, por quê? Porque, né, eu acredito que todos que estão conosco online aí sabem que, né, nós tivemos aí às 18 horas a convocação da Seleção Brasileira de Futebol. E me admirou muito, né? A gente que é cristão, a gente que busca, né, trilhar um caminho de santidade,
está impregnado em nós, graças a Deus, né, Val? Não porque somos melhores, mas está impregnado em nós utilizar de tudo para a busca pela santidade. E o reverendíssimo senhor que fez a convocação, que é o representante, que é o responsável, ele disse assim, antes de iniciar, eu quero dizer para o mundo inteiro que essa convocação é imperfeita. Ela não está perfeita. Por quê? O mundo inteiro tem a sua opinião. Sim. O mundo inteiro tem a sua opinião. Então, eu achei bem propício ele dizendo isso, porque para ele disse, é a perfeita para mim. Eu tenho a função de vir aqui e falar, expor, enfatizar, expressar aquilo que para mim é perfeito, mas eu já sei que é imperfeito. Por quê? Porque cada um pode ter a sua opinião. Sim. Então, Val, a sua pergunta aquilo que pode ser errado para mim, eu vendo que para você tá errado, aos olhos de Deus pode não estar errado. Por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que está motivando você a ter aquela atitude. Deus sabe que talvez a sua atitude ela está te levando ao comportamento, mas atrás dessa atitude tem um coração já arrependido, não querendo ter aquela atitude. Veja bem, meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui passando pano quente no que se diz respeito ao pecado. Eu não estou aqui tentando tampar, como diz a expressão, sol com a peneira naquilo que se diz respeito ao pecado. O pecado é o pecado. Mas o que está em jogo aqui, que é o fundamento do nosso conteúdo e que a Val está me questionando, trazendo aqui para a nossa partilha, é o quê? É o fato de nós não julgarmos, de nós não fazermos juízo do outro, apesar de ser, repito, aos nossos olhos, um erro aquilo que o outro está vivendo, Val. Sim. Irmão, e gostaria que você falasse, o Thomas de Kempis vai dizer que nós julgamos segundo a inclinação do nosso coração, né? Que eu penso que o grande problema está aí, né? Queria que você falasse mais sobre isso, sobre por que se torna um pecado, né? Porque às vezes, talvez, a gente possa dizer assim, mas o fulano é inteligente, né? O fulano tem uma certa sabedoria, por que ele não pode julgar? Val, é uma pergunta maravilhosa, um conteúdo maravilhoso que todo cristão precisa se admitir dentro dessa condição. É até triste falarmos isso porque nós, como seres humanos, estamos dentro, né? Mas o grande segredo dessa tua pergunta que fundamenta é o nosso amor próprio. É o nosso amor próprio. Ou seja, nós trazemos essa marca, nós trazemos essa concupiscência ao sermos concebidos na condição humana, que é o quê? Eu estou certo, o outro está errado. O que eu tenho é melhor do que o outro tem. O que eu faço é mais proveitoso do que o outro está fazendo. E isso nos impede. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos nos policiar nisso, Val. Nós precisamos nos vigiar nisso, porque nós trazemos essa tendência que nós não precisamos melhorar aos olhos de Deus. Nós não precisamos progredir no caminho da santidade. Que nós não precisamos se ocupar de nós. E aí, o que nos resta, Val? Nos ocuparmos com o defeito do outro. Que é muito fácil chegar para nós, o defeito do outro. Por quê? Porque eu não estou me ocupando com o meu. Eu acho que era isso que você queria que eu chegasse. Eu não me ocupando com o meu, facilmente eu vou me ocupar com os defeitos do outro. E aí vira o quê? Aí vira aquela papagaiada na igreja, né? Aí a igreja vai ecoar para fora dela o quê? Um contra-testemunho.
Então, a resposta, enfatizando, por que nós nos ocupamos tanto com o defeito alheio? Simplesmente pelo fato, resumindo bem mesmo, pelo fato de nós não nos ocuparmos tão quanto precisávamos nos ocupar com os nossos defeitos. E aí nos sobra o quê? Impulsos para nos ocupar com os defeitos do outro. Daí vem toda uma bagunça. Misericórdia. Essa era a próxima pergunta, irmão. Verdade. Qual era o remédio, o exercício que nós devemos fazer para não cair nesse pecado? Mas lendo o tema, via muito. Porque para nós termos esse juízo temerário do irmão, já chegarmos às nossas conclusões, não precisamos fazer nada, né? É só a cabeça, ditado, a cabeça vazia é a oficina do demônio, né? É muito fácil, porque é uma tendência que há em nós, né? Então, ou nós precisamos sempre estar nos ocupando de nós mesmos, né? Assim como você disse, ocupando da nossa realidade, porque nós não somos puros, né, irmão? A nossa mente não é pura, a nossa intenção ainda não é pura, né? Então nós precisamos estar no Senhor, né? Estar nos debruçando em cima do Senhor, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada, né? Para julgar o outro, para tirar conclusões apressadas, né? E o Marcelão está dizendo aqui, né? Que triste, o julgamento abre feridas que leva tempo a cicatrizar. Né? E quando, irmão? O que fazer quando você está do outro lado? Né? Quando eu te julgo, e assim como o irmão está dizendo, eu te firo. Porque geralmente não sou só eu que te julgo, eu sempre trago gente comigo. Eu sempre influencio quem está do meu lado. Porque além de ser um pecado pessoal, se torna também um pecado social. Exatamente. Val, Marcelo, meu querido irmão, e a todos que estão conosco aqui na live, tem aqui uma fala, né, de Thomas de Kempis no tema que eu gostaria de ler. Ele diz assim, e aqui eu vou fundamentar a resposta pela qual a indagação da Val nos veio. Se Deus fora sempre o único objeto de nossos desejos, não nos perturbaríamos tão depressa quando contrariam a nossa vontade. Ou seja, se eu estou tão ocupado com Deus, se eu estou de uma forma tão profunda em comunhão com Deus, por meio de uma espiritualidade sólida, aquilo que vem do outro não vai me inquietar, não pode me inquietar, não pode e não vai me inquietar. Aquilo que o outro, aliás, o outro ou os outros poderia tentar. Aí é claro, né? Ninguém taca pedra num fruto verde ou podre, né? A gente taca pedra ou tenta derrubar um fruto maduro. Por quê? Porque ele está incomodando o nosso olhar ali, visível no galho, tá? Então, se as pessoas, se tem alguém em qualquer ambiente, trabalho, família, até mesmo dentro da igreja, nos julgam, nos difamam, não devemos nos inquietar. Se nós nos inquietarmos, é porque ainda não estamos em profunda comunhão com Deus. Ainda o nosso amor próprio está tendo um efeito bombástico na nossa vida, tá? A nossa espiritualidade ainda não é conduzida pela graça de Deus, mas sim pelo nosso amor próprio. Pelo nosso amor próprio, ou seja, pelo nosso ego inflamado, pelo desejo de nós sermos aplaudidos, reconhecidos, tá? Aliás, Thomas de Kempis vai falar aqui também, eu estava esperando, né, a Val indagar, mas, né, eu acho que essa questão que ela trouxe está dentro o que eu vou falar. Thomas de Kempis fala aqui que nada pode inquietar um ser humano se o amor próprio dele tiver submetido ao senhorio de Jesus. Não tem, né? Não tem. E para isso, gente, é um trabalho árduo. É vida de oração intensa. É vida de sacramento, sobretudo confissão e comunhão intensa.
é alimentar-se da palavra de Deus de uma forma, aliás, como você citou, Val, nós estamos vivendo em tempos difíceis, que só uma vida de uma espiritualidade fundamentada, né, nesses aspectos que eu citei, oração do rosário, que pode nos dar a condição de não nos inquietarmos com o juízo que fazem de nós. Porque da mesma maneira, né, irmão, que vem, vai tendo um efeito em cascata, né? Porque quando eu sou julgada, e na maioria das vezes é injustamente, segundo Thomas de Kempis aqui, que, né, os homens julgam segundo a inclinação do nosso coração, a inclinação do nosso coração é orgulho. Num momento desse, se nós não tivermos na graça, vai revelar também o nosso ego ferido, né? E aí nós corremos o risco de voltar ao pecado, né? Cair no mesmo pecado do juízo. Quem é o César para falar isso de mim? Quem é o César para falar isso de mim? A mim. Eu estou entrando mais ainda no pecado, né? Então revela também o nosso ego ferido, né, irmão? E aí São Francisco de Sales, nosso baluarte que está conosco aqui no cenário, ele tem um ensinamento assim, ó. Quando, em função do que você disse, Val, quando nós nos sentimos inquietados, impacientes, machucados, feridos pelo nosso amor próprio, em função de uma difamação de alguém por parte de outra pessoa, de uma alfinetada, resumindo, por parte de alguém, quando nós nos sentimos assim, além de não podermos ter a mesma atitude que o suposto agressor, nós não podemos nos inquietar conosco. Pelo contrário, nós devemos sim nos entristecer por sabermos que ainda falta muito chão para trilharmos no trabalho que estamos buscando no caminho da santidade. Nós devemos sim nos entristecer por sabermos que ainda estamos longe da santidade, mas devemos muito mais nos alegrar porque Deus está nos dando, a partir da alfinetada da pessoa, seja uma difamação, uma calúnia, ou sei lá, uma simples fala que eu não gostei, que você não gostou, você deve o que? Utilizar essa realidade como uma grande oportunidade para você se deleitar ainda mais em Deus, para você se aproximar ainda mais em Deus, para você se auto-reconhecer: eu ainda não estou pronto, eu ainda sou um grande pecador, eu preciso trabalhar ainda muito na vida de oração, na vida de vigilância, na vida de sacramentos, na vida para poder chegar mais perto de Deus. Senão, não adianta eu me intitular de cristão. Sim. Porque o Espírito se utiliza disso, né, irmão? Quando nós revelamos quem nós somos, como nós estamos, né? Então o Espírito ele pode, né, nos revelar nessa hora, né? Nessa hora de sofrimento, nessa hora de injustiça, como que está o nosso coração, que deve ser trabalhado, né? Ele nos mostra a matéria-prima, porque muitas vezes nós não estamos olhando para nós também, né? Então o Espírito ele nos dá ele nos revela, né? Essa matéria-prima que precisa ser trabalhado mais afinco dentro de nós. É Deus se servindo da ocasião. Quer dizer, se a gente conseguir ter esse olhar, né, Val? Sim. Se a gente conseguir ter esse olhar. Agora, alguém pode, né, nos acompanhando até nos indagar e se indagar. Mas a maioria das pessoas não tem essa atitude. Tudo bem, né? A maioria das pessoas, infelizmente, tem até a atitude e o comportamento que você disse no início, na origem, né? Na expressão genuína que você teve. Eu me sinto alfinetado, eu vou dar, então, uma espetada na pessoa. Eu tenho direito, né? E isso? Como lidar com isso, Val? Quando o cristão, não estou falando nem de, né? Estou falando do cristão, aquela pessoa que está na igreja, se sentir no direito de levou uma alfinetada, eu tenho direito de dar uma espetada. Mas foi isso que Jesus falou? Não. É só ler o Evangelho.
fala que até eu acho que você vai até perguntar isso. Vai lá. Não, a minha próxima pergunta. Depois ele vai falar, viu, gente? A minha próxima pergunta é: o que acontece quando nós confiamos demais nas nossas razões? Segundo Thomas de Kempis. Quando nós confiamos demais nas nossas razões. Aonde está? Que número que está aí? É o número 3. É o número 3. Se mais confias em tua razão e talento que na graça de Jesus Cristo, só raras vezes e tarde serás iluminado, pois Deus quer que nos sujeitemos perfeitamente a Ele e que nos elevemos acima de toda a razão humana, inflamados do seu amor. O homem que confia em si mesmo está enrolado, para não falar outra coisa, né, Val? Sim, né? Alguém pode acolher, absorver esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui, Val, e querer colocar no seguinte critério: mas e o que eu tenho de bom? Não foi Deus que deu? Eu não posso usar? Pode usar. Mas tudo isso que você vá usar de bom, que seja para a maior honra e glória de Jesus Cristo. Vírgula. Pós isso, você não pode, nós não podemos nos apoiar nisso. Ou seja, não podemos nos sentir realizados como seres humanos por conta daquilo que nós temos de bom em função dos talentos e dons. Se isso acontecer, o que vai nos acarretar? Vamos nos fechar para a graça de Deus. E nos fechando para a graça de Deus, pouco a pouco nós vamos se distanciando das boas obras. Nós vamos passar a dar contra-testemunho. Então, a solução é o quê? Nunca confie em você, meu irmão. Nunca confie naquilo que você tem de bom. Não se apoie nisso. Pelo contrário, se apoie mais e mais, cada vez mais, na graça de Deus. Porque é ela que nos leva a viver alguma coisa de bom nessa terra, né, Val? Sim, eu achei interessantíssimo quando ele põe, né? Só raras vezes e tarde serás iluminado. Então, quando nós confiamos em nós retardamos a graça, né, irmão? Nós não vivemos a graça, né? Vai dizer, raras vezes e tarde serás iluminado. Então, enquanto eu estou presa no meu julgamento, na minha razão, o que é muito fácil, né? Porque está em mim, está em nós. Nós só estamos retardando a graça na nossa vida. Nossa vida não chega, né? A graça não chega na nossa vida. E Thomas de Kempis vai dizer que raras vezes nós seremos iluminados. E aí entra, Val, aquele versículo que ele é repetido mais do que uma vez na Bíblia. Poderíamos dizer que até é um adágio humano, filosófico. O Senhor fala assim, a palavra de Deus fala que o Senhor ele resiste ao soberbo e dá a sua graça aos humildes. Então, esse versículo justifica toda a sua expressão. Marcelão está fazendo uma pergunta, irmão. Vamos lá na pergunta do Marcelo. Uma pergunta. Por que os cristãos não estão preparados para o não? Não aceitam não? Difícil, hein? Ô Marcelo, olha o que Thomas de Kempis vai dizer aqui na imitação. E aí nós vamos entrar, tá? Com o conteúdo, desenvolver o conteúdo em relação a essa brilhante indagação sua. Desde já, muito obrigado, meu irmão. Parecem até gozar de boa paz, enquanto as coisas correm à medida de seus desejos. Mas, se de outra sorte sucede, logo se inquieta e entristece. Discrepância significa divergência, diferença,
da discrepância de pareceres e opiniões, frequentemente nascem discórdias entre amigos, vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas. Por que tudo isso? A pergunta do Marcelo é aquilo, Val, que Thomas de Kempis fala aqui na imitação, que realmente isso acontece. Sim. Uma pessoa se inquieta. Por que tanto se inquieta? Quando está tudo bem, a pessoa só falta ela subir lá no altar e se fazer um santo lá. Né? Ela comprar uma auréola, né? Ela se colocar a palavra santo na frente do nome dela, mas como Thomas de Kempis fala aqui, é só alguém dizer um não para essa pessoa, é só algum ambiente, e vai ter isso, né, Marcelo? E vai ter isso, se não em casa, no trabalho, se não no trabalho, na sociedade, no lazer, na onde for, nós vamos ter divergências. Primeiro de tudo, porque nós somos diferentes, até mesmo dentro da igreja. Cada um na igreja chega com uma estrutura afetiva, uma formação da estrutura afetiva, cada um diferente do outro. E aí o que acontece? Nós somos treinados, nós somos, eu acho que a palavra é essa mesmo, treinados pelos sistemas seculares, principalmente sistemas anticristãos, de que nós temos que estar no topo, nós temos que estar no top da lista, nós temos que ser os primeiros, nós temos que construir pódios para nós subirmos em cima, nós temos que ter sucesso, nós temos que ser os melhores. Então, esse conceito, eu diria que até é um critério de vida para muita gente. Marcelo, para muita gente, isso não é nem um conceito de vida, é um critério. E o que isso significa quando eu falo é um critério de vida para muitos? A pessoa, ela faz uma manutenção no dia a dia dela para estar sobre essa condição. Qual condição? O sucesso, aos olhos do mundo. O aplauso, tá? Ainda mais hoje, que nós estamos aí na era digital, temos em nossas mãos as redes sociais para apresentar o que temos de bom, para criarmos expectativa daquilo que vai vir do outro lado. Curtidas, views, comentários, compartilhamentos e assim por diante. Então, até mesmo as redes sociais estão sendo um instrumento do demônio. As redes sociais, vamos usar essa expressão, ela não é um instrumento do demônio, mas ela é usada como instrumento do demônio para que muitos criem expectativa, treinem essa expectativa frustrada de que quantas visualizações eu vou ter, quantos views eu vou ganhar, quantas curtidas vão me dar, que comentários que eu vou ter. Então, ainda mais hoje, as crianças já vão crescendo com isso. Infelizmente, Marcelo, infelizmente, Val, nós vamos conviver, se nós durarmos 20, 30 anos, infelizmente nós vamos conviver com gerações artificiais. Gerações que não vão, infelizmente, gerações de adultos que não vão saber lidar com o menor não normal da existência humana. Normal, sabe? Por quê? Porque hoje as crianças estão tendo essa facilidade. Aonde eu vou, eu não tenho não, né? A escola não pode mais repreender. Na igreja, não pode mais repreender. Enfim, nós não podemos, Marcelo. Vai chegar um tempo que você não vai poder, meu irmão, pregar fundamentado no conteúdo que você tem, aonde você foi formado em uma geração para você ser sólido, ser sustentável. Por que não vamos poder? Porque é preconceito.
Isso vai ferir o outro. Mas enfim, vamos continuar pregando, irmão. Vamos continuar vivendo o chamado que Deus está fazendo a nós, né? Então, Val, esse questionamento do Marcelo é abrangente, né? Abre-se um leque aí, mas eu dei uma ênfase para aquilo que é a síntese. Ou seja, o ser humano, ele é hoje, sem perceber, ele é treinado pelos sistemas seculares para não receber o não. Ah, não deu certo aqui? Liga para outra pessoa, vai dar. Entendeu? Infelizmente, né, nós temos isso na igreja. Nós conhecemos, o Marcelo também conhece, né, Val? Sacerdotes que tentam levar, nossos queridos padres que tentam levar a doutrina da igreja conforme está no catecismo da Igreja Católica, nos documentos da Igreja Católica, na tradição apostólica, na Sagrada Escritura. E tal sacerdote, ele põe um não para a pessoa, naquilo que a pessoa quer, e não está dentro da doutrina. Não está aquilo coerente aos olhos do Senhor. A pessoa vai numa outra paróquia. E lá na outra paróquia, infelizmente, o padre, para poder ter mais gente ali na paróquia dele, ele aceita aquilo. Está errado, né? Como está errado também, né? Não podemos apenas falar da vida religiosa. Como está errado também nós pais, por medo de biquinho dos nossos filhos, deixar de colocar um não, que às vezes ele precisa. Não podemos. Temos que impor o não, temos que sustentar o não. Todo mundo vai, pai. Mas você não é todo mundo, você não vai. Enquanto você estiver sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade, você não vai, você não pode. Mas todo mundo vai. Enfim. Você não é todo mundo. Só com essa pergunta do Marcelo. Marcelo, nós ficaríamos uma live inteira, né, irmão? Não, eu quero, né, dizer pro Marcelo e para quem mais estiver na live, né? O que Thomas de Kempis, o que ele conclui, né? Que é onde os nossos olhos devem estar, irmãos, né? Deus quer que nos sujeitamos perfeitamente a Ele e que nos elevemos acima de toda a razão humana, inflamados do seu amor. Então, quando nós julgamos, né? Quando nós nos deixamos nessa tendência, né? Como eu disse, é fácil, é só não fazer nada, que você julga muito facilmente. Mas quando nós estamos nessa situação, nós não conseguimos, nós estamos tardando a graça de Deus. Então, que nós possamos olhar nessa noite, irmão, para o amor, para a vontade de Deus, que nós devemos nos sujeitar a Ele, né, irmão? Porque se nós estivermos sujeitos a Ele, nós, tanto no nosso julgar, tanto como nós julgados, se nós estivermos inflamados do amor dEle, nós conseguiremos prosseguir, né? A colocação do Marcelo, ele colocou aqui, Val, que está dentro, né, daquilo que você acabou de expressar, que ele estava na condição de ministro ordinário da comunhão eucarística, ele estava presidindo a celebração da palavra e na hora da comunhão ele levantou, né, Jesus sacramentado, e alguém se inquietou na assembleia. Por ele ter tido esse gesto, ter levantado para que os irmãos, ele e os irmãos adorassem por um instante Jesus Eucarístico ali, uma vez que ele não foi consagrado, porque não era missa, é celebração da palavra. Em alguns momentos, né, os sacerdotes delegam para os ministros da comunhão eucarística essa função para que o povo possa comungar Jesus. Tudo certo, tá? E ele está colocando exatamente isso, que alguém se escandalizou dele ter levantado para a pessoa adorar. Quem é esse? Né? E aí ele coloca, por que a pessoa olhou para a atitude dele e não olhou para o Cristo que estava lá sendo levantado? Tá perfeitamente dentro do tema de hoje. Deve-se evitar um juízo temerário. E ainda bem, né, que o Espírito Santo me iluminou. Nós já estamos terminando e me iluminou antes de terminar de falar isso. Você lembra, né, Val, que um dia perguntaram para Santa Teresa d'Ávila, como que a senhora consegue
não olhar tanto para os defeitos dos outros, sendo que aqui dentro da nossa comunidade há um monte de defeito nas irmãs, erro, miséria. Como que a senhora consegue? E a resposta dela foi a seguinte: eu não tenho tempo para ficar olhando, para me deleitar nos erros, nos defeitos alheios, porque eu estou ocupando-me com o tempo para olhar os meus. Não me sobra tempo. Não me sobra tempo para mim olhar para os defeitos, os erros alheios das pessoas que estão convivendo comigo na comunidade, em volta de mim. Então isso talvez, será que não é útil para você, meu irmão? Se é que você, lá no teu trabalho, na tua casa, está se inquietando muito, ou até na igreja, se inquietando muito com os defeitos do padre, do coordenador da missão, do grupo, da pastoral. Se você está se sentindo assim, desculpa, mas é porque você não está ocupando o teu tempo para olhar para você, para os seus defeitos, para as suas limitações, tá? E eu estou falando não de mim, eu estou falando fundamentado em Santa Teresa d'Ávila. Eu estou até me enrostando porque, graças a Deus, tanta Santa Teresa de Calcutá, Terezinha, né, Santa Teresa Benedita da Cruz, enfim. Você entendeu, meu irmão? E deixa, né, nessa questão da igreja, né, irmão? Deixa aquele que tem autoridade que vem de Deus resolver, né? Ele tem o chamado. Ele tem um chamado, então é problema dele. O problema dele, não é meu, né? Graças a Deus. Né? Porque tem muitas, hoje, como nós temos muitas informações, nós achamos que nós podemos, porque a gente tem essas informações que a gente pode julgar o outro. E a gente não pode, existe uma autoridade, né, dentro da igreja, né, se tratando desse assunto já que se colocou dentro da igreja. Existe uma autoridade dentro da igreja que determina as coisas, não sou eu. Não é porque, eu sei, eu tive uma informação. Mas quem determina, o Papa deu uma ordem para o bispo, o bispo deu uma ordem para o padre. E eu acho que a missa tem que ser desse jeito. E não é, eu não tenho que me ocupar disso. Eu posso até ver, eu posso até saber, mas a autoridade está sobre mim. Exatamente. Para corrigir, porque o Senhor, ele dá autoridade para aqueles que precisam julgar nesse sentido. Né? Então, deixa para o padre, deixa para o bispo, vamos nos ocupar de nós, né, irmão? Exatamente. Da nossa vida. E vale lembrar que existe do verbo haver essas pessoas na igreja, né, Val? Como no trabalho, como em qualquer lugar, né? Tem essa pessoa que vai, irmão, assim não, ó, vem, não tem mais essa atitude não, passa a ter assim, assado, né? E é preciso se ocupar de nós. Sim, precisa olhar para o chamado que o Senhor tem para nós, né? Estar submetido a Ele, inflamados do seu amor. Esse deve ser o nosso trabalho, né? De convencer o nosso ser que é orgulhoso. Exatamente. Né? De submeter e viver inflamado do amor, que não é fácil, né? Mas essa é a vontade de Deus para nós.